Oi, viajante da vida! Que nós sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Isso é fato. Agora, o que esse Consolador propõe para nós? Na nossa próxima viagem, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Quais são as metas? Quais são os caminhos que o Consolador Espiritismo propõe para nós? Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, acionar esse sininho que vai aparecer, deixa o seu like, se não gostar, pode deixar o dislike depois. E, sobretudo, deixe um comentário para nós. Role a barrinha lá embaixo e fale por que você gostou ou não gostou, ou sugira um tema para nós podermos trabalhar. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. Que nós sintamos ainda mais no prelúdio desses dias difíceis que a sociedade vem enfrentando, a inspiração dos benfeitores espirituais. Que nós percebamos o carinho deles por nós ao nos dar informações e principalmente que nós nos lembremos, como espíritas, de refletir, de meditar a respeito das informações contidas na codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nos dá o tema de hoje, ele foi publicado em 1864. Mas, como nesses momentos que nós estamos vivendo, aqueles ensinos fazem sentido tão vivo, nos colocam em alerta em relação às mudanças que são necessárias ao comportamento que nós precisamos abraçar para que a Terra seja realmente um planeta onde haja paz, onde haja harmonia, onde as criaturas possam vivenciar a evolução com menos dores, com menos sofrimentos, porque a doutrina espírita é este Consolador prometido por Jesus. Assim nos ensina Allan Kardec, assim ensinaram os amigos espirituais a ele, e o Consolador prometido, muitas pessoas ainda ficam imaginando que encontrar consolação significa fazer que desapareçam todos os males da sua vida. E não é bem assim. Não é bem desse jeito que as coisas são. Nós temos necessidade de novo, refletir sobre Jesus. Jesus é o primeiro grande Consolador. Jesus vem num momento em que a Terra estava mais conflituada do que agora. Em que o Império Romano levava violência e a sua cultura violenta a todos os demais povos que podia conquistar, que podia submeter, que podia subjugar, em que as criaturas ainda estavam tão embaraçadas com os seus preconceitos de olhar o outro como diferente, então, porque era diferente, não merecia as mesmas facilidades ou a mesma felicidade que aquelas criaturas vivenciavam. Então Jesus veio nesse momento e veio ensinar uma doutrina toda de paz, uma doutrina de compreensão, uma doutrina de perdão, do fazer bem ao que nos perseguem e caluniam. E hoje o que nós mais vemos, principalmente através das redes sociais, é a guerra entre as criaturas que se detestam, entre os grupos que se opõem. Em vez de nós buscarmos reflexionar mais uma vez, fazer considerações para ver onde está a parcela de verdade de cada um, porque é exatamente isso que acontece. Ninguém é detentor da verdade absoluta. E dessas verdades parciais, aquilo que nós poderíamos fazer para ter o maior clima de paz, o maior clima de entendimento, a fim de que a sociedade progrida, a fim de que a sociedade evolua. Então, tanto nas igrejas cristãs, quanto no movimento espírita, enquanto em várias outras ordens religiosas também não cristãs, as criaturas ainda buscam porque elas sofrem. Pensam em Deus, pensam numa vida espiritual, buscam uma explicação para o seu sofrimento. E na maioria das vezes também buscam livrar-se do seu sofrimento, sem, de preferência, explicação sobre ele. Porque se tiver explicação, corre o risco de descobrir que é responsável pelo sofrimento que está passando e não vai ficar muito feliz com isso. Então, as criaturas, que aí estamos todos nós envolvidos e incluídos nesse grupo, ainda temos aquela visão equivocada de crianças mimadinhas, né? A criança que fica assim, a mamãe não gosta de mim, me fez comer arroz, feijão e brócolis. Não tem criança que fala isso? Porque ela queria sorvete, mas a mãe fez comer arroz, feijão e brócolis. Mas arroz, feijão e brócolis é exatamente o que garante o funcionamento melhor do corpo do que um monte de sorvete.
E aí nessa hora fica aquela queixa, fica aquela reclamação de que Deus não gosta de mim, olha como eu estou sofrendo, eu vim aqui para ver se os espíritos tiram de mim essas coisas ruins que estão me acontecendo. Normalmente tendem a jogar a culpa ou em Deus ou em alguém, né, para que elas se sintam isentadas, se sintam, no mínimo, na melhor das hipóteses, punidas por Deus por algum erro que cometeram no passado e que elas agora querem se redimir. Mas esse não é o conceito de consolação que Jesus veio trazer. A consolação que Jesus vem trazer não é essa da criança mimada, de satisfazer as nossas vontades. Tem gente que vai às casas religiosas orar a Deus para receber um carro, ou para conseguir comprar um carro novo, ou para conseguir um dinheiro a mais no seu salário. Quando, na verdade, Jesus, que é aquele, segundo nós todos, das doutrinas cristãs, dizemos seguir, e essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Quando a gente diz que segue o Mestre, que acompanha a doutrina de Jesus, isso tem que estar respaldado pelas nossas ações. Quando o meu discurso de que eu sou cristão, de que eu sou devoto, de que eu sigo Jesus é e as minhas práticas, as minhas ações são muito diferentes disso, certamente que eu não sou cristão coisa nenhuma. Sou um embuste, sou um hipócrita que finge para poder ter favores ou ter benesses daquela fileira religiosa. E é exatamente aí que vem essa consideração. Não é a consolação da criança mimada. Por isso, todas as religiões, todas as igrejas que prometem soluções fáceis para os problemas difíceis que nós carregamos conosco, daqui a pouco nós vamos ver por que eles são difíceis e por que eles são muitos, elas estão a mentir para nós. Elas estão tentando vender facilidades para resolver dificuldades que nós mesmos criamos. E aí isso não costuma dar muito certo. Então a consolação, segundo Jesus, é aquela que ele fala às criaturas, é aquela que ele promete às criaturas quando conversava com elas, num dos seus muitos sermões, e percebendo aquela falange de criaturas sofredoras, aqueles olhares macilentos, né? Que a gente, quando quer demonstrar que está sofrendo muito, faz aquela cara bem que chupou limão, ou que está acabando de acordar de uma noite de pesadelo, faz aquele coisa assim, bem, um olho mais baixo que o outro, para disfarçar ou parecer que está sofredor. E aí, nessa hora, o mestre estende os braços e diz: vinde após mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí as pessoas que vão ler o texto do Evangelho param nessa frase, né? Nem vão no dicionário para saber qual é o significado de alívio. Alívio não é cura. Alívio é aquilo que dá para nós um analgésico, quando a gente tem uma dor causada por um dente que está cariado, que está comprometido, ou uma dor de cabeça causada por alguma indigestão, e se reflete no nosso cosmo orgânico todo, e acabamos comendo demais alguma coisa, ou comendo alguma coisa que nos faz mal, e ela acaba causando danos, ou na dor de cabeça, ou no sistema digestivo, causando uma diarreia e assim por diante. Então, estamos todos interligados, célula por célula, tanto no corpo físico quanto no perispírito. E aí a gente toma um analgésico, que é aquela medicação paliativa que vai diminuir a nossa sensação de dor. Mas ela resolve o problema? Ela resolve a gastroenterite? Não. Ela resolve o dente cariado, o dente apodrecido? Não. Nós depois, sem dor ou com a dor aliviada, é que nós temos que procurar o médico certo para que ele nos receite a medicação correta que vai tratar a causa do mal e não o efeito dele, que é a dor. Quando a gente lê Jesus falar que vem nos aliviar, muita gente acha assim: então eu vou a Jesus porque Jesus vai me curar. Não tem? Porque Jesus vai me salvar. Aí é que a coisa fica pior ainda. Porque a gente imagina que salvar é ser carregado pelo Mestre para o paraíso. Ficar pulando de nuvem em nuvem, com asinha, corolinha e tocando arpinha para Deus. Virou anjo, porque acreditou em Jesus, porque aceitou Jesus como seu Salvador. Não é, basta fazer esse discurso. Nós temos na doutrina espírita o compromisso de salvar a nós mesmos. E não é salvar do inferno, não é salvar do umbral. É salvar a nós mesmos de nós mesmos. Porque, na verdade, a causa primordial, a origem de todos os nossos sofrimentos, somos nós. Mas isso é o capítulo anterior do Evangelho, a esse que nós começamos a estudar, que é o capítulo 5, em que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos. Nesse, Jesus promete alívio. Só que as pessoas param aí, elas não conseguem continuar no texto, porque o texto mostra que é o consolo,
o alívio, mesmo o alívio que é um paliativo proposto por Jesus, ele não é incondicional. Seguindo com o mestre, como Allan Kardec coloca lá nesse item 1 do capítulo 6, Jesus diz o seguinte, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vírgula. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E a gente começa a perceber o seguinte, olha, Jesus nos obriga primeiro a tomar o seu jugo. Como a gente vive muito longe do campo, nós perdemos o sentido do que seja jugo. Mas jugo, lá no campo, é aquele instrumento de madeira que antigamente se usava, muito pesado, que era colocado no dorso das parelhas de bois, para que os bois não andassem um na frente do outro, um numa velocidade diferente do outro. Então, aquele jugo prendia um boi ao outro, fazia com que eles caminhassem na mesma marcha, no mesmo ritmo. E Jesus oferece para nós o seu jugo. Como o jugo tem dois lugares, um é o dele e outro é o nosso, para a gente andar na mesma marcha, no mesmo ritmo de Jesus. É figurado, gente, é claro que Jesus não está querendo colocar um trem de madeira nas costas da gente, mas ele nos oferece um jeito de nós acertarmos o nosso passo, acertarmos a nossa caminhada com ele. Essa é a primeira condição. A segunda condição é aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E aí, num processo de aprendizado, ele só vale a pena. Um processo de aprendizado só é útil quando aquele que aprende, depois de haver aprendido, vai e põe em prática. E vivencia. Então, aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, como ele mesmo se diz, é aprender a mansuetude, é aprender a humildade de coração. Então, é um processo de crescimento espiritual, é um processo de amadurecimento espiritual, o alívio que Jesus vem nos oferecer com a sua doutrina. O Consolador mesmo só estará em nós a hora que nós o tivermos assimilado, fizermos ou cerrarmos fileiras nas hostes do Consolador. Aí nós teremos o Consolador conosco permanentemente. Enquanto isto não acontece, nós temos alívios. Momentos analgésicos, né? Aqueles momentos em que nós estamos sem dor, no momento em que nós estamos fazendo alguma coisa e sentimos uma sensação de bem-estar, são os alívios. Quando Allan Kardec vai discutir esse item, lá no item 2 do capítulo 6 do Evangelho, ele coloca exatamente essa proposta de Jesus. O Mestre é o primeiro Consolador. É o que veio para uma sociedade bárbara, para uma sociedade massacrada, subjugada pelo tacão romano, pelos preconceitos hebreus. E ele vem reformular os conceitos de convivência, propor a caridade, propor o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Então, a lei de amor, o que é uma conceituação completamente diferente da que vigia antes, da que imperava com a submissão dos mais fracos aos mais fortes pela força, pela violência. A segregação, a distinção, a separação entre as criaturas por causa dos preconceitos. E aí Jesus vem romper com essas barreiras todas equivocadas e nos apresentar uma outra metodologia de vida, um outro jeito de ser. Nessa hora que é interessante a gente perceber, se a gente vai estudar a fundo, a consolação, segundo Jesus, ela passa por aí. Aprender com Ele, para vivenciar como Ele, para realizar como Jesus. E não do jeito que a gente quer que Deus faça por nós, porque de vez em quando a gente faz isso, né? Eu vou fazer promessa. Se os Espíritos me derem o que eu quero, se Deus me der a graça, aí eu vou pagar a promessa, não é? Na lei divina não funciona desse jeito. Né? O benefício não vem antes do merecimento, não vem antes da renúncia ao erro, ao equívoco. Sem contar que o que se espera de nós no processo de amadurecimento espiritual não são aquelas coisas banais. Não são queimar velas da nossa altura, andar de joelhos por determinadas distâncias, porque isso é banal, isso é sem sentido, isso frequentemente macera o corpo físico, mas nada muda da postura do espírito diante da vida. E aí a proposta de Jesus para nós é que nós mudemos a nossa maneira de ser. Então nós não devemos, mas se alguém estiver pensando um dia em fazer promessa espírita, que seja pelo menos assim, olha, eu vou ser menos linguarudo.
Ou então, eu vou ser menos fofoqueiro da vida alheia. Ou eu vou ser menos orgulhoso. Essas talvez sejam as promessas que, se a gente começar a cumprir, talvez traga para si vibrações boas suficientes para fazer acontecer as coisas boas que nós desejamos. Fazer com que o Consolador entre em nós. Esta é a grande questão. Porque mesmo nas fileiras do Espiritismo, nós ainda vemos essa questão colocada. Não, aquele centro lá é fraco, porque eu fui lá com o meu problema e eles não resolveram. A obsessão não acabou. Porque eu estava envolvido com um espírito dependente químico, um espírito alcoólatra que me fazia beber muito. Mas você parou de beber? Não, eu continuo bebendo nas festas, mas agora eu só bebo socialmente. De vez em quando é que o espírito encosta de novo e eu bebo além do social. Como que o centro espírita vai resolver um problema desse? Se o problema está na pessoa. A propósito disso até, tem um capítulo sobre dependência química lá no nosso canal do YouTube que trata exatamente da prevenção como a melhor maneira de agir na doutrina espírita. E aí, no caso da superação das dependências, todas elas, não só a química, mas das falhas morais principalmente, elas é que são a verdadeira desobsessão, não é a reunião mediúnica. A reunião mediúnica de desobsessão, ela atende aos desencarnados. Ela conversa com os desencarnados para que eles percebam que fazendo mal a um encarnado, fazem mais mal ainda a eles mesmos. Mas esses desencarnados é que vão ser socorridos, vão ser amparados. Se o encarnado que sofria a injunção desse espírito não modifica o seu proceder, não transforma a sua maneira de ser, outros espíritos virão ocupar o lugar daquele que saiu. Tanto que algumas vezes na reunião mediúnica, Denise, eles aparecem aqui, olha, eu posso ir embora. Mas do jeito que aquele fulano é, do jeito que aquela Beltrana é, logo vão vir outros para me substituir. E é exatamente o que acontece. Pessoas que não mudam a maneira de proceder, que continuam chafurdadas nos seus desequilíbrios, frequentemente o nome volta para a reunião mediúnica, porque as pessoas que amam, os entes queridos, os conhecidos, acham que caberia ao centro espírita fazer o milagre de afastar o obsessor, que aquela pessoa está atraindo para ela pelo seu comportamento. Então, a mudança do encarnado é essencial para que haja a mudança do ambiente espiritual em torno dele. Sem isso, não há terapêutica desobsessiva que funcione, não há terapêutica desobsessiva que dê certo, não há reunião mediúnica que faça milagres. E a doutrina espírita não promete milagres. E essa é uma questão importante. Quando vem a doutrina espírita, e eu dizia, Allan Kardec discute essa frase de Jesus, do vinde a mim, aflitos sobrecarregados, dizendo que o mestre coloca uma condição. As dores da vida, as privações materiais, as desencarnações de pessoas queridas, as dificuldades de relacionamento são realmente muito graves, muito macerantes na sociedade em que nós estamos, de um planeta de provas e expiações. E aí a primeira forma de consolar que a doutrina apresenta, que Jesus apresenta, é erguer-nos na fé e na esperança no futuro. Esperança no futuro, de um futuro melhor. O que não quer dizer esperança no sentido de esperar, mas, como diz o Mário Sérgio Cortella, esperança no sentido de esperançar, de sair agindo para fazer com que aquele futuro seja como nós queremos que ele desejamos que ele seja. E aí, essa é a ação que se propõe na doutrina cristã e se propõe para nós também, na doutrina espírita. Sermos autores e não ficarmos pacientes. Permanentemente pacientes da casa espírita, permanentemente em tratamento na casa espírita. Não. A doutrina espírita nos convida a ser agentes da nossa transformação. E é isso que acontece. Só que, voltando à mensagem de Jesus, ele disse isso há mais de 2000 anos. Ele condicionou o alívio a uma série de mudanças de comportamento daquele que sofre. Só que o mestre desencarnou, voltou para o mundo espiritual, os seus seguidores ainda tão acostumados como eram a barganhar com as divindades, sejam elas os deuses pagãos ou a divindade mosaica, eles continuaram querendo que os espíritos ou que Deus resolvesse o problema, fazendo algumas barganhas. Quanto mais isso foi avançando, mais as doutrinas ditas cristãs foram se afastando da proposta de fazer o sofredor autor da própria cura. E apresentando um Jesus como um Salvador, dizendo inclusive que ele ter morrido na cruz, que ele ter derramado o seu sangue lavou os nossos pecados. Poxa gente,
Ele, segundo as informações da espiritualidade, Emmanuel está falando isso lá para nós no livro A Caminho da Luz, Jesus já era espírito puro antes da Terra ser formada. Então, o sofrimento que ele passou não foi por uma dívida dele, não foi por um comprometimento dele, mas foi para exemplificar. E também, ele ter sofrido não mudou em nada o que se passa conosco. Apenas aqueles que se transformaram a partir da doutrina de Jesus é que realmente conseguiram ver essas mudanças, essa salvação. E não um ato de morrer na cruz, um ato de derramar sangue. Não, isso não faz o menor sentido, pelo menos para nós espíritas. Se outros companheiros de outros credos querem crer nisso e isso os faz pessoas melhores, ótimo. Mas para a doutrina da fé raciocinada, essa passividade ou essa suposição de que eu não preciso fazer mais nada a não ser aceitar Jesus como meu Salvador, porque o sangue que Ele derramou há 2000 anos limpou os meus pecados, ela é uma falácia, ela é um argumento falso, um equívoco. E aí, para nós espíritas, não se propõe isso. As doutrinas que foram surgindo depois foram apresentando cada vez mais o salvacionismo como proposta, porque era mais fácil, não é? Aquilo que Jesus combatia no comportamento dos fariseus, que era a substituição do interno, do mundo íntimo, da transformação do mundo íntimo, pela prática de atos exteriores, oferta de sacrifícios e tudo mais, que os fariseus faziam e continuavam sendo pessoas sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro, como muitas pessoas hoje ainda são, como muitos cristãos hoje ainda somos, porque ostentamos um rótulo, ostentamos bandeiras, levantamos voz para defender Jesus. Ora, Jesus não precisa que nós o defendamos. É a mesma coisa que perguntar se a formiga pode defender o sol contra a sombra da pedra. Não faz o menor sentido. E nós somos perante Jesus com as formigas mesmo, né? Um pouquinho mais do que isso. Então é lógico que a proposta não é essa, mas é tão mais fácil, não é? É tão mais simples você ir, participar de uma prática religiosa, achar que aquilo resolveu e voltar e cometer os mesmos erros. E aí depois, como existe aquela possibilidade de barganhar, de mercadejar com o mundo espiritual, a gente vai e paga a penitência de novo. E confessa os erros de novo. Ora, dessa forma ninguém encontra consolação e o sofrimento se repete, e se repete, e se repete, até que o sofrimento nos ensine a não praticar aquilo que o desencadeou. Essa é a proposta de consolação de Jesus. Quando as criaturas vão à casa espírita procurando essa proposta salvacionista, eu quero um milagre, olha, disseram para mim que fizeram macumba, não tem essas coisas dessas, no atendimento fraterno, a gente sofre, porque as pessoas já chegam com um diagnóstico de trabalho feito, de macumba realizada, e querem que o centro se livre da macumba. Só que a doutrina espírita não tem essa proposta. Eles vêm querendo um milagre, eles vêm querendo a solução fácil e encontram numa casa espírita uma proposta de trabalho, uma orientação para estudar, mais ainda, uma orientação para se estudar. Porque quando nós passamos a nos conhecer, aí nós passamos a mudar aquilo que causa sofrimento em nós. Desde atitudes externas, como o nosso comportamento perante a alimentação. Quantos de nós somos deseducados no comer? E comemos aquilo que nos faz mal e depois reclamamos, não é? Tem gente que tem intolerância à lactose, mas não abre mão de um iogurte, depois sofre. Por que Deus fez isso comigo? Não, foi você mesmo. Não vem botar a culpa nos espíritos nem na vaca, porque já sabia antes que tinha intolerância ao leite dela. Então não começa por aí. Tá? E nós somos intemperantes na alimentação. Basta escolher, eu agora vou me alimentar de forma adequada. E o corpo reage de forma positiva. Reage de uma forma que a gente encontra mais equilíbrio, mais saúde. Talvez não recupere totalmente, porque é muito difícil reparar tantos anos de danos. Uma amiga muito querida esse ano, que esteve conosco, inclusive, na Semana Espírita, na condição de expositora, veio e comentou, olha, mais uma vez, estou em processo de parar de fumar. Isso é ótimo. Só que já beirando os 70 anos, os 60, 70 anos, os danos ao corpo físico não são mais reversíveis. O que vai acontecer é melhorar a qualidade de vida daqui para frente, é diminuir a marcha de desagregação das células.
Vai aumentar muito o paladar, a percepção dos aromas. Vai sofrer com a síndrome de abstinência? Vamos! Qualquer um de nós que resolvamos mudar um comportamento, mudar um hábito ruim. Lembrando o livro dos Espíritos, né? A educação é aquela ação para formar hábitos. Substituir hábitos ruins por hábitos bons. Todo esse processo de substituir hábitos ruins por hábitos bons requer empenho, requer disciplina. Hoje em dia a gente até aproveita, né, e usa essas coisinhas eletrônicas aqui para melhorar a nossa disciplina. Você fica sentado muito tempo, o relógio chacoalha mandando você ir andar. Hoje está acontecendo assim, é muito bom que seja. São os nossos assessores, as nossas secretárias de bem-estar de vida que não falam, essa é a melhor parte. Porque de vez em quando fazem fofoca também, que é aquelas que falam, né? Mas voltando à questão do Consolador, então a proposta que a doutrina espírita oferece é de autotransformação. Vamos nos modificar. E aí começa assim, mas como é que é isso? Como é que eu faço para me consolar? E aí Kardec começa a discutir. Olha, a primeira coisa é isso de estimular as criaturas a terem mais fé. Fé não apenas no sentido da crença religiosa, mas fé na sua capacidade de realizar transformações e fé na assistência que recebemos todas as vezes que nós desejamos uma mudança positiva em nossas vidas. Os nossos guias não tiram férias, nós é que nos afastamos deles. Assim que a gente tem um pensamento de se aproximar deles, eles voltam e nos inspiram. Eles voltam e dão forças para a gente aguentar a sugestão de mudança. E é exatamente isso que acontece na doutrina espírita. E aí Kardec ainda lastima, lá no item 2 desse capítulo 6, assim, puxa vida, aqueles que esperam o nada depois desta vida, aqueles que concentram tudo no agora, como são horríveis e impactantes as dores presentes. Uma falência num projeto financeiro, dói, parece um nada, né? Não vai existir mais nada depois disso. Um diagnóstico de uma doença degenerativa que não tem cura ainda possível. E aí as criaturas pensam o quê? Acabou a minha vida. Mesmo que o médico diga, olha, se você se tratar, você ainda vai ter uma sobrevida de 3 meses, de 6 meses, de 6 anos. E aí as criaturas ficam imaginando que acabou. E acabou mais depressa mesmo, não é? Aqueles que se deixam enterrar pelas más notícias, aqueles que imaginam que só existe o agora, são muito mais impactados e têm mais dificuldade de encontrar a consolação, o conforto proposto pelas doutrinas, principalmente aquelas que têm origem na mensagem de Jesus. O que nós devemos buscar, o que nós precisamos fazer, é entender essa ideia que Jesus também promete, não é? Tudo bem, a doutrina espírita vai ser para nós uma das maneiras de nos recordar Jesus e, essa é a parte importante, nos consolar. E aí vem a pergunta, mas como? Como é que o Consolador, que Jesus prometeu, vai ficar conosco? Aí Allan Kardec faz um favor enorme. Ele vai buscar no texto do Evangelho, do Novo Testamento, nessa parte lá no Evangelho de João, o momento em que Jesus promete o Consolador. Para de novo a gente mergulhar no contexto de Kardec, né? No contexto de Jesus. Porque não basta colocar uma frase solta. Frase solta, texto, fora do contexto é pretexto, como diz um amigo nosso muito querido lá de Volta Redonda. Mas Kardec traz o texto, e o texto diz mais ou menos assim: se me amardes, fala Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece e absolutamente não vê, mas que vós vereis e que estará em vós. Esse Consolador prometido virá recordar-vos de tudo que eu ensinei e ensinará coisas novas. É o trecho que Kardec coloca para nós lá no capítulo 6 do Evangelho, no item 3. E aí ele começa a discutir isso, para ver como essa proposta de Jesus acabou se materializando, se concretizando na doutrina espírita. Jesus coloca a primeira ideia que virá um outro Consolador, ou seja, Ele é para nós o primeiro grande Consolador. Como os Espíritos nos informaram lá no Livro dos Espíritos, Jesus é o modelo, é o guia, é o Espírito mais evoluído que a Terra pode imaginar. Então, certamente, é o primeiro grande Consolador.
É aquele que vem oferecer àquelas criaturas que não tinham nada. Gente, eles tinham menos do que nós. Eles eram menos do que nós. A gente hoje só fica agoniado, ansioso quando cai o Wi-Fi em casa, não é? Eles não tinham água, eles não tinham comida, eles não tinham chuva, eles não tinham plantação. Tinha gente morrendo de fome nas ruas. Os velhos que não tinham força para trabalhar ficavam abandonados pelas ruas mendigando. As viúvas, se não tivessem filho ou homem, estavam condenadas ou à prostituição se fossem jovens ou à mendicância se fossem velhos. E aí vem Jesus nessa época e semeia fé, esperança e propõe caridade. Essa é a questão. Porque muitas pessoas imaginam assim, Jesus veio trazer a caridade como bandeira. É verdade, mas a gente fica esperando sempre que os outros façam caridade para nós. E Jesus vem propor que nós façamos a caridade para os outros. Olhemos em torno de nós, mesmo com as nossas dores, mesmo que de vez em quando nossos olhos estejam nublados por um véu de lágrimas, das dores que nós sentimos. Mas tenhamos um pouquinho de percepção externa, menos egóica, e olhemos o entorno e nós vamos perceber que há outras pessoas que sofrem mais do que nós. E que nós poderíamos levar para essas pessoas algum tipo de consolação, algum tipo de conforto, que já é prática da caridade da nossa parte. Então o Mestre é o primeiro consolador. Ele diz que se os discípulos o amarem e guardarem os seus mandamentos, e aí a gente vai entender o seguinte: o que é guardar os mandamentos? É colocar num livro? Botar o livro debaixo do braço e ir para o culto uma vez por semana? Não. Guardar dentro de casa aquele livrão bonito, né? Tem umas pessoas que gostam de ter ou o livro, a codificação com letras douradas, ou a Bíblia mesmo exposta dentro de casa, aberta. Mas quantas vezes já estudou aquilo e quantas vezes conseguiu colocar em prática o que está ali? É que deveria ser perguntado. E o que a gente observa é que na maioria das vezes aquilo está lá só de enfeite, é mais um objeto de decoração. A Bíblia, o livrão grosso da codificação, que eles juntaram 5 volumes do Pentateuco, num livrão grosso, bonito, que parece ser uma Bíblia mesmo, e as pessoas colocam aberto em casa, lá no móvel da sala. É mais um objeto de decoração. Se não for utilizado, se aqueles conhecimentos não saírem do papel para a nossa mente, da nossa mente para os nossos braços, já era. É só um objeto de decoração mesmo. E aí Jesus nos promete guardar os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos do Mestre? É vivenciá-los. A gente vai lá aquela primeira parte, aprender com ele para fazer como ele, para agir como Jesus serviu de modelo e guia para nós. E aí essa é a primeira condição, guardar os mandamentos, ou seja, mantermos-nos em contato com os ideais de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, para que ele possa então, percebendo uma sociedade melhorada, percebendo uma sociedade mais amadurecida, rogar ao Pai que enviasse um outro Consolador. E aí é interessante porque, assim, a nossa sociedade passa por surtos de desenvolvimento intelectual e alguns pequenos soluços de desenvolvimento moral. Não é? Na época da codificação, nós tivemos antes as guerras napoleônicas, né? A conquista da Europa, a Revolução Francesa um pouquinho antes de Kardec renascer. Tudo bem, aconteceu. E aí depois, aquele ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, num primeiro momento virou um banho de sangue, mas os conceitos ficaram. Décadas depois, as sociedades começaram a ficar um pouco mais justas, mais harmoniosas. Velho que não podia trabalhar não era mais jogado na rua. Criança que não tinha pai e mãe não ficava mais abandonada. Quem já estivesse em condições de se aposentar, tinha condição de se aposentar. Acho que a gente está voltando para antes dessa época agora no Brasil. Mas deixa isso para lá que, né, a espiritualidade também está olhando. Vai acontecer. Nós vamos fazer acontecer diferente. Seremos capazes de transformar, com certeza. E aí, aquilo aconteceu. Veio o século XX. O que aconteceu no começo do século XX? Principalmente na primeira metade dele. 2 imensas guerras. E aí, qual foi a consequência disso? Um surto de violência, né, de progresso intelectual, tecnologia para fazer guerra, e depois a tecnologia para fazer guerra, meados da década de 70, começou a virar o disparador, né, a fonte da tecnologia para fazer saúde, para fazer vida. E é o que nós temos hoje, a consequência daquele surto intelectual, sem moralidade, fez guerra. Com o desenvolvimento moral e amadurecimento, traz saúde, traz paz, traz tecnologia, traz facilidade de comunicação. Pensa bem, gente, a gente está fazendo a palestra aqui no dia 20 de fevereiro. Né? O pessoal do YouTube vai estar assistindo essa mesma palestra já no final de julho. E é interessante porque a mensagem permanece, graças à tecnologia, graças ao progresso intelectual, que levou depois, com certo amadurecimento, e aí a gente tem que aprender a filtrar, ao progresso moral.
fazendo com que a conquista chegasse. Virá um novo Consolador. E aí diz Kardec, mas Jesus também disse que o Consolador novo viria para relembrar o que ele havia ensinado, o que significa que as pessoas esqueceram o que ele havia ensinado. Que será preciso lembrar, ninguém precisa ser relembrado daquilo que tem de memória. Ou seja, gente, os cristãos, nós, de todas as denominações, mais de 2000 anos, e temos mais Jesus na letra do que na prática. Esquecemos o que ele ensinou. Aí o Consolador vem para relembrar e ensinar outras coisas. Mas não é que isso coincidiu com a segunda metade do século XIX? Da mesma forma como aconteceu um surto de progresso intelectual na primeira metade do século XX, que desencadeou guerras, que depois desencadeou um surto de desenvolvimento moral, no século XIX foi parecido, só que ali a diferença era outra. Era uma transição do materialismo, de um positivismo nocivo, para uma visão raciocinada de espiritualidade. O Consolador veio fazer isso. Veio nos apresentar uma nova maneira de relacionar com a realidade espiritual, não da fé cega, não do ora que melhora, porque ora sem agir não melhora nada. Orar, ficar fazendo prece, beatice, bater nas portas do céu o tempo todo, né? Eu peço sempre a Deus, eu oro, eu boto o joelho no chão e peço. E faz o que depois? Senta e vai assistir Big Brother? Não, eu bati o joelho no chão e pedi a Deus para arrumar um emprego para mim. Pede. Aí vai dormir. Ou fica vendo, maratonando série na Netflix. Gente, tem que orar a Deus para arrumar um emprego e sair gastando sola de sapato para arrumar. Eu quero passar num concurso. Então trata de orar e estudar. Porque espírito nenhum vai vir fazer a prova do concurso no nosso lugar. E essa é a questão que a gente observa ali de Jesus falando com as pessoas desse novo Consolador, que vem relembrar o que Jesus disse e apresentar coisas novas. E aí, muito mais até no sentido de apresentar as coisas que Jesus disse, sem a necessidade de símbolos. E vem um questionamento, mas espera aí, por que Jesus disse que o povo do seu tempo não veria o Consolador? Que a sociedade não via. E que os discípulos, aqueles que guardassem os seus mandamentos, veriam, e mais, que o Consolador ficaria neles. Porque a gente era imaturo moralmente. Você pensar naquele povo que achava que dar 2 pombinhos para Yahvé, quando se curava de uma doença, deixava kit com Deus, não precisava fazer mais nada, é porque nós éramos muito crianças espirituais. Nós ainda estamos mais perto da infância espiritual do que da maturidade. Apesar de já termos progredido bastante em relação ao tempo de Jesus. Mas quantas pessoas hoje são tão violentas quanto naquela época? Quantas pessoas hoje são tão orgulhosas quanto naquela época? Quantas pessoas hoje são tão segregadoras, xenófobas, como naquela época? Que o outro que é diferente de mim não merece viver como eu mereço. Tem gente divulgando isso hoje nas redes sociais. Então, nós não estamos tão distantes assim, mas já estamos melhores um pouquinho porque nós já podemos apreender pelo raciocínio. E é isso que Allan Kardec fala. A nossa sociedade agora, 2000 anos depois de Jesus, ela amadureceu intelectualmente o suficiente para olhar os ensinamentos do Mestre sem a necessidade de uma parábola, ou se tem uma parábola, entender a parábola no sentido que ela foi utilizada e não como uma historinha fantasiosa. Imagina a parábola do festim de bodas. Alguém pode conceber aquilo como sendo um fato real? Nem na época de Jesus, que o povo passava fome, nem agora, na nossa época, que está cheio de fura-fila e fura-festa aí, Está cheio de penetra em festa. Se tiver um rei que manda convidar para a festa de casamento do seu filho e o povo não vai, só numa história que Jesus contou para mostrar às pessoas que elas estavam pouco ocupadas com os valores da alma, porque era o convite para o festim, para o reino dos céus. Então, a mensagem do Espiritismo vem e despe os ensinamentos de Jesus de todas essas crendices, de todos esses simbolismos, as alegorias que não podiam ser de outra forma naquela época, que hoje nós podemos entender de uma maneira diferente. Mas ela também vem acrescentar algo mais, porque Jesus só pôde falar da imortalidade. Jesus só pôde falar do tal reino dos céus, que depois nós confundimos com céu, com paraíso, e o que não era o reino dos céus, onde havia pranto e ranger de dente, virou o inferno. Mas a doutrina espírita pode falar a respeito da vida no mundo espiritual.
das diferentes categorias, não apenas de mundos físicos habitados, mas da categoria de colônias e de regiões espirituais no mesmo mundo. Isso pode ser colocado claramente no século XIX. Hoje nós estamos no século XXI com a proposta de trabalhar esses conceitos, de vivenciar esses conceitos. E não mais ficar espectadores, de não mais imaginar que ir ao centro uma vez por semana, tomar um passe, beber um copinho de água frutificada, pronto, estou quitte com Deus. Isso é a mera repetição da época em que nós éramos profitentes de outra religião, em que nós íamos ao culto ou à missa, no domingo de manhã de preferência, né? Fazíamos a nossa confissão, comungávamos e íamos embora para casa pecar de novo, porque daqui a 15 dias, porque não precisava ir na missa de toda semana, né? Juntava 15 dias para dar tempo de pecar mais e ia lá confessar outra vez. A proposta da doutrina espírita não é essa. Afinal de contas, o que é implantar o Consolador em nós? Há duas metodologias hoje vigentes, né? Nem sempre com a mesma, despertando o mesmo interesse. Ainda existe muito intensa a proposta salvacionista, do hora que melhora, do aceita Jesus que está resolvido, da chamada, e aí de novo Santana vai brigar com a gente, não é teologia, mas da teoria da prosperidade, não é? De que se você dá para Deus, Deus tem que dar para você agora, nesse momento. O que é um absurdo, porque se dizem seguidores de Jesus, e dizem que por seguir Jesus tinha um carro, agora tem dois. A empresa estava falida, agora a empresa está pujante. E Jesus dizia para seus seguidores que ele não tinha uma pedra onde pousar a cabeça. Que se alguém quisesse pleitear conosco pela nossa túnica, a gente entregasse a capa. Total despojamento dos interesses materiais. Então, como diz o nosso companheiro lá de Volta Redonda, os seguidores dessa doutrina são traidores de Jesus, não são seguidores do Mestre. Porque ela apenas causa essa ansiedade, que eu vou lá na igreja, eu vou lá no culto e Deus vai resolver o meu problema. Aí não resolve. Vou procurar outra igreja mais forte, o pastor não orou o suficiente, o médium não recebeu o espírito que estava me obsidiando, porque isso acontece no espiritismo também, gente. Não vamos imaginar que tem salvacionista só fora das fileiras do espírito. Tem gente que chega na casa espírita querendo salvacionismo. Que o presidente do centro resolva, que o médium tire o espírito obsessor, que o guia faça aparecer o emprego. Isso é salvacionismo. E aí não acontece. Ou sai para procurar outra igreja mais forte, ou sai para procurar outro centro mais forte. E normalmente sai falando mal do centro fraco. Porque são eles que não mudam. Isso causa uma ansiedade enorme, porque as pessoas começam a acreditar que se elas derem para Deus, Deus vai dar para elas agora, no presente, não refletem sobre a dor que têm, e aí elas começam a se frustrar. Vemos criaturas caindo da fé cega e despencando na mais absoluta descrença. Daqueles que se colocavam como grandes seguidores, profitentes, médiuns, trabalhadores, e aí, porque não perceberam uma mudança rápida, imediata, milagrosa na sua realidade presente, se decepcionar. Eu decepcionei com a doutrina espírita, não sou mais espírita. Eu ouvi isso várias vezes, agora, recentemente, quando eu fui fazer uma enquete entre dirigentes de mocidade, de jovens espíritas, para saber por que os jovens espíritas estão se afastando do nosso movimento. E alguns desses que eu conheci há 10, 15 anos, como dirigentes de mocidades, eu não sou mais espírita, não. Eu me decepcionei com o trabalho no centro e deixei de ser espírita. Eu falei, mas uai! Então não estava tão espírita assim, estava empolgado, né? Estava querendo a salvação através da direção da mocidade, da participação na reunião mediúnica, não encontrou essa salvação, se decepciona e vai embora? Ah, não, é porque as pessoas são intransigentes, porque o dirigente do centro me magoou, me ofendeu. A gente não está trabalhando no centro pelo dirigente. Não está trabalhando no centro nem pelos guias, está trabalhando para nosso aperfeiçoamento. Então, quando eu me proponho colaborar lá na cantina, trazer o lanche uma vez no mês, eu não estou fazendo bem para a direção do centro. Eu estou fazendo bem para mim, que deixei a condição de assistido e me coloquei na condição de cooperador. Ainda que seja uma cooperação estritamente material, ela ajuda a respaldar a casa para que ela possa continuar a fazer as outras tarefas espirituais. Então é muito importante. Tão importante quanto o uso da tribuna. Tão importante quanto a participação na reunião mediúnica. E assim nós somos convocados mesmo a ser transformadores.
A outra proposta, a proposta espírita de consolação, é aquela em que nós pomos mãos à obra, que nós aprendemos com Jesus, aprendemos com Kardec, aprendemos com as obras subsidiárias sérias. Passamos a colocar aquilo em prática na nossa vida, e aí depois de um tempo, depois de uma jornada, depois até de mais de uma encarnação, nós começamos a nos perceber melhores. E aí vem aquela questão interessante do analgésico e do remédio. O analgésico é alguma coisa que vai estar sempre fora de nós. É o passe que a gente toma quando está aflito, é a água fluidificada quando toma quando está doente. É o nome na reunião mediúnica quando está sofrendo influência de espíritos infelizes. Isso é analgésico. É alguém tentando me confortar. É alguém fazendo alguma coisa, agindo em meu benefício. O Consolador só estará conosco quando ele fizer parte da nossa vida, quando eu compreender. Aí Allan Kardec diz, outra forma de consolar, além de estimular a fé, além de estimular a esperança, é ajudar as criaturas a entenderem por que sofrem. É a primeira explicação que a gente precisa. E não é aquela coisa piegas, não, você está sofrendo nessa encarnação porque você está pagando a outra. No capítulo anterior, no capítulo 5 do Evangelho, a gente vê que não é bem desse jeito. O planeta é de provas e de expiações. Quando a gente fala de expiações, sim, nós estamos reparando faltas cometidas em outros momentos. Mas a prova não necessariamente. A prova é uma verificação de capacidade, verificação de qualificação. E aí não necessariamente está atrelado a algum erro do passado. Pode estar atrelado a um desafio do presente para nós termos um futuro melhor. De novo, a fé e a esperança no futuro. A doutrina espírita apresenta por que nós sofremos. De forma lógica, de forma racional, sem aquela atitude piegas, é assim mesmo, tem que sofrer para evoluir. Não é a proposta da espírita que tem que sofrer para evoluir. Na verdade, tem que evoluir para não ter que sofrer. Essa é a proposta espírita. A segunda forma é dizer o seguinte, por que vem? Como vem os sofrimentos? Qual é a causa deles? Porque se eu sei qual é a causa de uma enfermidade, não é mais fácil eu evitar? Por exemplo, vou usar um termo, uma coisa bem remota, na época de Jesus, não precisava muito não, no século XVIII, quando uma criatura tinha uma amputação de um membro, ou tinha um ferimento, e aquele ferimento ficava avermelhado, e a partir daquilo doía muito, criava aquela secreção purulenta, e a pessoa começava a ter febre, era a entrada do demônio no corpo dela, e ela estava condenada a morrer. Nas cirurgias, era loteria. A criatura tinha um dano muito grande no membro, tinha que amputar. Amputava, porque senão morria mais cedo. Mas quantas pessoas desencarnavam depois por causa da cirurgia? E aí o que começamos a perceber? Peraí, essa coisa branca que está saindo da ferida é desenvolvimento de micro-organismos. Se eu evitar os micro-organismos, a ferida não vai produzir isso. Então, evitando a causa da infecção, a gente melhorou a qualidade de vida. Ora, evitando a causa dos nossos males, nós vamos evitar de sofrer no futuro. Não dá para fugir das consequências do ontem. O nosso presente é exatamente o futuro que nós estávamos construindo há 100, 200 anos. Se olhar de lá para cá, é exatamente aquilo que nós geramos. Mas o nosso daqui a 200 anos está sendo construído agora. Mudança de atitudes nesse instante, ainda que pareçam tardias. Imagina, alguém com 80 anos vai parar de fumar, o que isso vai adiantar? Ela já vai passar o mundo espiritual com menos dependência química. Só isso já valeria muito. Sem contar os benefícios ao corpo físico debilitado, que já seriam muito grandes. A mesma coisa com todas as outras mudanças de comportamento que nós poderíamos ter, da alimentação e tudo mais. Então é óbvio, é lógico, que a doutrina espírita nos propõe ser os autores da nossa própria cura, da nossa própria consolação. E aí os aflitos que são bem-aventurados não são os que murmuram, não são os que se torturam, mas são aqueles que aprendem por que sofrem, qual é a causa do seu sofrimento e preparam-se para evitar novas causas. Assim a gente começa a sair da condição passiva de buscadores de soluções para uma condição ativa de sujeitos, de autores das soluções. Porque nós estudamos, porque nós guardamos os mandamentos de Jesus vivendo-os.
agora iluminados pela doutrina espírita que nos permite entender sem nenhuma fantasia, sem nenhuma alegoria, a mensagem do Mestre, que é de amor, que é de paz, que é de caridade, que é de reforma íntima, que é de tolerância para com as imperfeições alheias. E assim vamos nos tornando criaturas melhores, até deixarmos que o Consolador habite em nós. Vamos ficar não livres dos sofrimentos materiais da terra, mas imunes ao impacto moral que esses sofrimentos terão em nós. E nessa condição de imunes, ou parcialmente imunes, ou muito resistentes, vamos colocar assim, né? Porque de vez em quando a gente acha que é imune, aí a dor cresce de tom e a gente percebe que só era muito resistente a ela, mas tem uma hora que ela bate a gente. Mas nessa hora que ela bate a gente pega lá da filosofia oriental e diz assim: caíste 7 vezes? Levanta-te 8 vezes. Porque a gente vai ter forças para levantar, e vai levantar mais depressa. Quando o Consolador entrar em nós, nós passaremos a ser faróis que levarão a luz do Consolador para os outros. Nós seremos como livros vivos, para que leiam nas nossas ações, mais do que nos nossos discursos, a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem consoladora da doutrina espírita. Nós passaremos a emprestar aos amigos espirituais os instrumentos materiais para que eles possam realizar a tarefa de consolação na Terra. Só depende de nós, meus amigos. Só depende de nós fazer escolhas. Agora, nesses próximos 4 dias, nós temos tantas escolhas para fazer. Nós podemos optar por simplesmente desenfreadamente liberar todos os nossos instintos mais materiais e depois passar o resto do ano lamentando a energia gasta, a energia perdida. Ou optar, não pelo monastério, não é essa a proposta da doutrina espírita, ao contrário. Nós já tivemos a oportunidade de falar numa outra casa, numa palestra que vai também para o canal no YouTube, antes dessa até, que Jesus não pediu que Deus tirasse os discípulos do mundo, mas que os poupasse do mal. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar na sociedade, sem nos permitir contagiar ou contaminar pelo que ela tem de pior, e oferecendo à sociedade exemplos de que é possível ser melhor. É possível praticar a caridade mesmo quando as pessoas são egoístas. É possível ser compreensivo, ser empático, mesmo que você jamais tenha vivenciado a realidade do outro. Que o outro, na sua visão, seja uma minoria, que não tem que desaparecer, que tem lugar para existir. E é exatamente quando nós somos empáticos que nós deixamos de segregar, deixamos de agredir e abraçamos fraternalmente. E nos tornamos, com Jesus, com Kardec, mensageiros do Consolador para o planeta Terra. Instrumentos de amor, instrumentos de caridade. E, acima de tudo, nesse mundo tão conflitado que nós vivemos, instrumentos da paz. Muita paz a todos, meus amigos queridos. E sejamos sábios nas escolhas de como vamos viver. Que Deus nos abençoe.